Boa tarde, galerinha. Então vamos começar mais uma aula, ainda continuando em estatística, que a gente já viu a parte de frequência relativa, frequência absoluta, e agora vamos ver medidas de tendência central, média, moda e mediana. Então, galerinha, vamos ver também que é um assunto super fácil e que vão ter facilidade para desenvolver as nossas atividades, tá bom? Então vamos começar. Então, gente, nós temos aqui, ó, medidas de tendência central. Quais são elas? Nós vamos ter média, moda e mediana, certo? Na média, gente, ela é o quê? O que significa a média? Como é que é você saber a média de sua nota, né? Durante o ano, por exemplo, se dá para passar, se não dá, vocês já fazem isso direto, vocês já calculam a média. E aí nós vamos ter a média aritmética simples e a média aritmética ponderada. Essa ponderada, que eu até expliquei na aula online para vocês, é justamente quando as questões se tratam de peso, né? Por exemplo, tal candidato realizou uma prova onde na prova A ele fez 30 pontos e era peso 2. Na prova B ele fez 40 pontos e era peso 3. Então, quando se tratar de pesos, a gente envolve a média ponderada. No momento, nós vamos trabalhar com a média aritmética simples. E as duas são muito parecidas, então vocês não vão ter dificuldade, tá bom? Então, ó, o que significa a média? A média é a soma de todos os valores dividido pelo total deles, certo? Vocês vão ver isso no exemplo que a gente vai fazer. E a moda? O que significa a moda? É o que mais aparece, minha gente. A moda vai ser o elemento, vai ser o número, vai ser o que mais aparecer naquela questão, certo? E a mediana, mais fácil ainda, é o número que está no meio. E aí a gente vai ver no exemplo, né, quando acontecer de ser um conjunto par, como é que eu vou ver o número que está no meio para encontrar a mediana? Nós vamos ver tudo isso agora, tá bom? Para vocês entenderem direitinho. Então, média, moda e mediana. Então, vamos lá. Deixa eu só apagar aqui para a gente continuar. Então, nós temos aqui, vamos supor, nós vamos fazer aqui uma tabela, certo? Idade, frequência absoluta, né? Que vocês já sabem o que é. Então, nós temos que aqui a idade de 18 anos, uma pessoa apresenta 18 anos. 15 anos, 3 pessoas. 16, 2 pessoas. E 17, 2 pessoas também. Total, nós temos aqui o 8. Então, galerinha, observem aqui essa tabela, onde eu tenho o seguinte, a idade de algumas pessoas e a frequência absoluta. Então, de acordo com a pesquisa que eu realizei, eu tenho que uma pessoa tem 18 anos, 3 pessoas, 15 anos, 2 pessoas, 16 anos, 2 pessoas também, 17 anos, resultando um total aqui de 8 vezes que esses números aparecem. Observem que o 18 aparece somente uma vez, o 15 somente 3, o 16 2 vezes e o 17 2 vezes. Então vamos descobrir a média desse número. Eu disse que a média é a soma de todos esses números dividido pelas vezes que ele aparece, certo? Então eu tenho o seguinte, ó, 18, ó, média. Eu posso abreviar a média dessa maneira para descobrir. Ou então abreviar colocando MA, que significa a média aritmética, certo? Então vamos lá. Média igual a 18, não apareceu uma vez. O 15 aparece quantas vezes? 3 vezes. Então, ó, mais 15, mais 15, mais 15. Mais o 16 aparece quantas vezes? 2. Então, 16, 16. E mais o 17, que aparece 2 vezes. Dividido por quanto? Qual é o total de vezes que o número aparece? 8 vezes. Então, observe o seguinte. Aqui eu quis colocar o 15 3 vezes, o 16 2 vezes, para vocês entenderem que a média eu preciso colocar todos os números, a quantidade de vezes que ele aparece. Mas eu poderia também fazer assim, ó, 18 mais. O 15 não aparece 3, então eu posso colocar 15 vezes 3, mais 16 vezes 2, mais 17 vezes 2. Eu posso fazer multiplicando, que aí você deixa até
a conta menor, certo? Se você preferir, pode fazer dessa maneira também. Então, nós temos aqui, ó, média é igual a 129, que é a soma desses números, dividido por 8. Então, nós temos que a média é igual a 16,12 aproximadamente. Então, esse é o valor da média, certo? Então, é dessa maneira que a gente descobre a média, apenas somando todos os números e dividindo pela quantidade que eles aparecem. Lembrando que eu tenho que observar, ó, eu não poderia só botar eles logo aqui, ó, 18 mais 15 mais 16 mais 17. Não, eu tenho que ver a quantidade de vezes que esse número aparece, certo? E a moda? A moda não é o número que mais aparece? Qual é o número que mais aparece aqui, ó? O 15 aparece 3 vezes. Então, eu vou botar aqui, ó, que moda é igual a 15, porque é o número que mais aparece. Agora, nós iremos descobrir a mediana ainda de acordo com essa tabela, certo? Só lembrando, média, somei tudo, dividi pela quantidade de vezes que os números aparecem. E a moda, o número que mais aparece, que no caso é o 15, ó, que aparece 3 vezes, certo? Agora, supondo, antes da gente chegar na mediana, supondo que se a gente tivesse que o 16 também aparecesse 3 vezes, supondo que aparece 3 vezes, então nós íamos ter o quê? Qual seria a moda? O 15 ou o 16? Já que aparece a mesma quantidade de vezes. Seria as duas modas, minha gente, 15 e 16. Nesse caso, eu diria que a moda é bimodal. Por quê? Porque aparece duas modas, então bimodal. Beleza? Então, vamos descobrir a mediana. Apagar aqui, ó, que é pra gente descobrir a mediana. Descobrimos a média, a moda e agora vamos descobrir a mediana de acordo com essa mesma tabela. Então, galerinha, nós temos o seguinte, que a mediana é o número do meio, não é isso? Mas para eu descobrir a mediana, eu preciso colocar esses números em ordem crescente ou decrescente. Eu não posso somente colocar os números da maneira que ele aparece, não. Tenho que botar em ordem crescente ou decrescente. Então, ó, mediana é igual. Vem primeiro quem? 15. Mas o 15 aparece quantas vezes? 3 vezes. Então, ó, 15 e 15. Aí depois vem 16, que aparece 2 vezes. Depois vem o 17, que aparece 2 vezes. E depois vem o 18, que aparece uma vez. Então, observe que eu coloquei os números em ordem crescente para descobrir a mediana. E agora eu vou ver quem está no meio. Só que eu tenho um conjunto par, ó, apenas... E esse daqui é formado de apenas 8 números. Então, quem é que está no meio? Se é um conjunto par, eu não tenho somente um número no meio. Isso vai acontecer quando se tratar de um conjunto ímpar. Aí eu vou ter só um número no meio, coloco em ordem crescente e acho a mediana, vejo quem está no meio. Mas nesse caso que eu tenho o quê? 2 números no meio, porque observe, ó. 3 números, né? 15, 15, 15. Aqui mais 3 números, 17, 17, 18. E quem está no meio? Os 2, 16. Aqui de cara, o resultado vai ser 16. Vocês vão entender por quê. Mas nem sempre isso vai acontecer. Por quê? Quando eu tiver 2 números no meio, eu tenho que pegar esses 2 números. Então, ó, mediana é igual a 16 mais 16 e dividir por 2. Então, eu tenho que pegar os 2 números que eu encontrei no meio e dividir por 2, certo? Quando acontecer de ser um conjunto par. Então, eu tenho 16 mais 16, 32. Dividido por 2, então é 16. Então, resultou nos mesmos 16 a nossa mediana. Porém, isso nem sempre vai acontecer. Foi aqui essa coincidência dos 2 números do meio ser 16. Mas quando vocês tiverem um conjunto par, vão colocar em ordem crescente, vão olhar os 2 números do meio e vão dividir por 2. Aí vocês encontram a mediana. Certo, gente? Então, média, soma todos os valores e divide pela quantidade deles. Moda é o número que mais aparece. E mediana, coloque em ordem crescente ou ordem decrescente.
Se for um conjunto par, pega os dois números do meio e divide por 2. Se for um conjunto ímpar, só vai ter apenas um número do meio, que será a mediana. Beleza? Só não esqueçam de colocar em ordem crescente, tá bom? Para encontrar a mediana. Então é isso, gente. A atividade já está lá postada no nosso aplicativo. Façam, relembrem o nosso vídeo, as nossas aulas também de frequência absoluta e frequência relativa, que vocês vão precisar. E qualquer dúvida, entre em contato comigo. Tá bom, gente? Então por hoje é só. Tchau!